Oi pessoal, tudo bem? Bom, na última aula estávamos trabalhando aqui os principais conceitos do espectrofotômetro, né, da espectrofotometria de UV-Vis, e chegamos aqui no conceito de absorbância. Mas antes da gente pensar, né, no conceito de absorbância, vamos pensar em como é que a gente faz a análise dentro do espectrofotômetro, né? Como é que a gente consegue determinar a concentração de um determinado analito dentro do espectrofotômetro. Muito bem, o tio mostrou no vídeo anterior um balão volumétrico com sulfato de cobre, uma solução de sulfato de cobre. Então, vamos tentar imaginar aqui, ó, que tenha chegado uma cubeta, né, com uma amostra problema de sulfato de cobre. Então, essa amostra, ela tem um certo número de partículas, certo? E aí, existe uma correlação entre a concentração molar, ou seja, o número dessas partículas dentro dessa amostra, e a quantidade que absorve de luz, né? E aí, claro, essa quantidade que absorve de luz, eu vou chamar de absorbância. Daqui a pouco a gente vai definir ela matematicamente, tá? Mas o fato é, vamos imaginar o meu olho aqui, ó. Olha lá. Né? Quando você olha para essa amostra, você está fazendo uma análise espectroscópica, né? Ela só tem aquela intensidade de azul devido, né, a uma dada concentração de analito, ao número de partículas que tem ali. Se eu aumento o número de partículas, o tom de azul aumenta, né? O tom de azul aumenta. Agora, o que é esse aumentar do tom de azul? Isso tem a ver com quanto que absorve. Quanto maior a concentração, né? À medida que eu vou aumentando a minha concentração, mais absorve a radiação eletromagnética. Então, olha só o que está acontecendo, né? O fenômeno que está por trás. Ó, essa quantidade de partículas, quando eu olho para a onda eletromagnética que está chegando aqui, ó, ela tem uma intensidade 10. Quando está saindo aqui, ó, ela tem uma intensidade 9. Então, por quê? Porque o número de partículas é baixo, né? Estou dando um exemplo bobinho aqui pra gente. Se eu pego uma outra solução, com o mesmo caminho óptico, tá? Que tem um número de partículas maior, ó, tá mais povoado. Olha lá, tá vendo? Intuitivamente tá mais povoado, né? Você percebe aqui, ó. Né? Quando eu olho para minha solução, ó, então vamos tentar imaginar a onda eletromagnética de intensidade 10 chegando aqui, ó. Como aqui tem a mesma distância daqui. O tio desenhou, ficou maior um pouquinho, mas pensa que é a mesma distância, tá? Como o número de partículas é maior, vai haver uma maior eu não quero usar a palavra absorbância ainda, tá? Por isso que você tá vendo o tio engasgar. Eu vou para falar absorbância, mas eu não quero falar essa palavra ainda. Existe uma maior absorção dessa radiação eletromagnética. Então, eu enxergo do outro lado, por exemplo, aqui, ó, aqui vai ter uma intensidade 1, né? A intensidade da radiação eletromagnética que está saindo aqui do outro lado é 1, né? Portanto, houve uma maior absorção aqui. Uma maior absorção. Tudo bem? Aqui, ó, quando eu olho para essa cubetinha aqui, eu enxergo bonitinho do outro lado.
Por que que eu enxergo bonitinho do outro lado? Porque passa muita luz, ó. 90% da radiação passou do outro lado. Então essa cubeta ela é extremamente translúcida, né? Absorve pouco porque a concentração é baixa. Quando absorve muito, é porque a concentração é alta. Ó, houve uma absorção alta, concentração alta. Eu enxergo pouco do outro lado. Então, olha só que legal. A gente faz análise espectroscópica com o nosso olho todo dia, né? Então, para quem não é de família rica, sabe do que eu estou falando aqui agora. Você faz um copo com suco de laranja concentrado. Só tem suco de laranja, certo? O que que acontece? Ele tem um amarelo muito intenso, né? Por quê? Porque tem alta concentração de suco. Eu enxergo quase nada do outro lado. Depende do quanto eu filtro e tudo mais. À medida que eu vou jogando água, né? Esse tom de laranja ele vai diminuindo, né? Aí eu tô fazendo laranjada, né? Pra quem não é rico sabe o que é laranjada. Eu sei o que é laranjada. Tudo bem? Eu nunca tomei suco de laranja puro. Eu tomava laranjada, que é uma mistura de água com suco, pra fazer render, sabe? Família grande, o dinheiro tá curto. Então, o que que acontece? À medida que eu vou diluindo, quando a gente é pobre, a gente sabe o que que é diluição infinita, né? Uma gota de laranja para 1000 litros de água laranjada. Então, à medida que você vai diluindo, a quantidade de partículas vai diminuindo. A quantidade de partículas que interagem com a radiação eletromagnética. E eu passo a enxergar cada vez mais do outro lado, né? Então, existe, né? O que eu estou querendo falar aqui para vocês agora? Existe uma correlação entre a quantidade de absorção de luz e a concentração das coisas. É esse que é o princípio do método que está por trás da espectroscopia, tá? Se você entendeu isso, então a gente já entendeu 90% do que é importante. E devagarinho a gente vai construindo os conceitos, tá bom? Legal? Então agora vamos construir o conceito de absorbância lá, ó. Falei o que eu precisava falar, vamos para o conceito de absorbância. Olha lá. Então, ó, perceba que eu vou colocar uma fórmula errada aqui de absorbância, depois eu vou colocar a fórmula certa, tá? Ó, é muito intuitivo pensar o seguinte: se a transmitância está associado com a luz que passa, certo? Transmitância, ó, vamos olhar para esse exemplo aqui, ó. 1/10 da luz passou, né? Então a transmitância é 1/10, transmitância é 0,1, né? Se a transmitância aqui no caso é 1/10 e está associado com a luz que passa, ó, é a mensuração, né? Eu estou mensurando a quantidade de luz que está passando, que é 1/10, né? É muito comum achar que o conceito de absorbância é o inverso da transmitância, porque o conceito de absorbância está associado com a quantidade de luz que é absorvida. Então, é muito comum imaginar o que é o inverso de um número, né? Vamos pensar aqui, ó. O que é o inverso de um número? Ó, eu tenho um número 5. O que é o inverso do 5? O inverso do 5 é 1 sobre 5, né? O inverso de um número é 1 sobre ele. Então, é muito comum pensar
que a absorbância é o inverso da transmitância e descrever ela matematicamente assim, ó. Certo? Muito bem. Então, intuitivamente falando, o conceito de absorbância, se eu quiser descrever ele matematicamente, seria 1 dividido por T. Então, ele é o inverso da transmitância. Só que, o que acontece? Nós químicos somos preguiçosos. Essa é a grande verdade. Nós gostamos muito de trabalhar com regra de 3, né? E de trabalhar com funções lineares. Portanto, regra de 3, né? Se eu tenho uma função que é uma reta, eu posso sim trabalhar com regra de 3, né? A taxa de crescimento está associado com o coeficiente angular, né? E aí eu posso perfeitamente trabalhar com regra de 3. E aí, o que acontece? Esta fórmula, que é muito intuitiva, né? Quantificar a absorbância como sendo o inverso da transmitância, ela vai para o espaço. Desse jeito, por que ela vai para o espaço? Por causa do seguinte, ó, o tio vai fazer uma brincadeirinha aqui com vocês, que é o seguinte, ó, eu inventei esses números só para você entender, tá? Peguei números grandes e fáceis de entender. O que acontece? O fenômeno da transmitância, ele não é um fenômeno que decresce linearmente. O que está por trás dele é uma curva, tá? Isso é um fato. Estou descrevendo para vocês um fato. A transmitância, ele não decresce assim, ó. Ele decresce assim, ó. Tá? Então, aqui, ó, eu inventei números. Se eu pegar uma solução de 0 ppm do meu analito, vamos supor que ele tem uma transmitância de 0,64. Ou seja, 64% da luz passa, certo? De uma radiação eletromagnética passa. Aí, se eu aumento a concentração para 1%, 1 ppm, 0,32 passa. 2 ppm, 0,16. Eu inventei esses números, tá? Mas a transmitância, ela decresce desse jeito, tá? Ela decresce numa dada taxa, tá? Mas quando eu pego esses dados e seleciono e peço para o Excel me construir um gráfico, olha lá, vamos fazer junto, inserir gráfico de dispersão. Olha lá, ó como é que sai o gráfico. Sai uma assim, ó, ela não é linear. Até aí não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Agora, quando eu vou definir a absorbância, né, como o inverso da transmitância, ó, então, eu não preciso nem fazer, né, mas eu vou fazer. Eu não preciso nem dizer que vai dar um gráfico igualzinho a esse aqui, só que para cima. Portanto, vai dar uma curva para cima. Mas vamos lá, o que o tio fez aqui? Ó, eu estou pensando aqui, ó, a mesma brincadeira da concentração aumentando, e aqui eu estou pensando na absorbância, só que como sendo o inverso da transmitância. Ó, eu fiz 1 sobre T. Então, dividi. Como é que eu achei esse número 1,6? Eu dividi 1 por 0,64. Como é que eu achei esse 3,1? Eu dividi 1 por 0,32. E assim eu fui achando os números, né? Quando eu pego esse gráfico aqui, quando eu pego essa tabela, seleciono e peço para o Excel plotar um gráfico, ó, inserir gráfico de dispersão, olha lá, olha a curva que dá. Qual que é o problema dessa curva? Eu não consigo trabalhar com regra de 3, né? Eu vou ter que trabalhar com uma integralzinha aqui. E aí nós somos preguiçosos pra caramba, né? Então, o que acontece? Quando eu aplico menos log nessa curva, eu linearizo a função, né? Eu linearizo a função. Ó. Então, o que o tio fez aqui, ó? Eu apliquei o menos log. Deixa eu pegar a calculadora. Deixa eu ver se foi isso mesmo que eu fiz, que já faz tempo. Menos log de 1,6.
Ih, que merda. Caramba, hein? Falei merda, não posso falar merda. Que menos log, eu tô errando. Log. Eu apliquei o log, olha lá. Log de 1.6.